tomou aquele tiro lindo no competitivo online que não viu nem da onde veio, conheça o King Cobra, mouse topo de linha da Red Dragon. Sem ele, você jamais será alguém no mundo dos games. Saiba mais pelo link na descrição. Fala tu, sub! Procurando aquela loja confiável e que entrega para adquirir o seu novo computador gamer? Os melhores preços de hardware no Brasil estão na Terabyte Shop. Compra lá e utilize os links da descrição. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre os novos Ryzen terceira geração. Talvez esse vídeo seja um pouco grande e complexo para algumas pessoas, mas a gente vai bater um papo aqui porque eu não tenho o que conversar sobre esses assuntos. Eu tô igual o professor Cancela, cara. O professor Cancela é um amigo meu, né? Um grande amigo que eu trabalhei com ele, era professor, né? Professor, ele é formado em engenharia. Ele é engenheiro eletricista, né, formado na PUC em 1960, 70. Por aí, um dos caras mais inteligentes que eu conheci. Toda vez que eu tava almoçando, ele chegava lá e falava assim, cara, ó, tenho que economizar dinheiro com o meu psiquiatra, tô sem dinheiro para pagar o psiquiatra, então vou sentar aqui para conversar contigo. E ele adorava história de guerra, maluco. Então, eu tô igual o professor Cancela, né? Eu não tenho com quem conversar sobre essas coisas. Geralmente no meu meio eu sou o cara mais curioso em relação a esse tipo de assunto, então eu vou conversar com vocês, subs, sobre os novos Ryzen terceira geração. Tenho visto muita coisa que o pessoal tem mandado, tenho visto por alto, né? E antes de tudo, se você for comprar um Ryzen terceira geração, compra lá no link no Terabyte para você ajudar aqui o canal, porque ajudar não dói. Então eu tenho visto bastante coisa. O pessoal me mandando, aqui bateu o Intel nos games, não, perdeu, no teste de fulano bateu, no outro teste perdeu. Nego reclamando que não foi feito teste com overclock, não foi feito teste com overclock, que absurdo, blá, blá, blá. E eu, cacetada, maluco, cacetada. Bom, a gente vai falar sobre isso tudo. Antes de tudo, cara, o seu computador, ele não ficou obsoleto por conta de nenhum lançamento, né? Num vídeo que eu fiz sobre as super cabeçulinhas, um inscrito do canal, que tá aqui há muito tempo, ele falou lá, acabei perdendo dinheiro por conta da Nvidia e tal. O pessoal fica lendo besteira, em grupo lendo besteira, vendo teste, besteira, fica com essa porra na cabeça. Aí o cara botou assim, comprei uma 2080 e agora eu perdi o dinheiro, porque minha placa desvalorizou. Aí eu botei lá, comentei, falei, cara, compra tua placa por 1.000 pratas, porque é o que ela vale, tua 2080. E o maluco ficou puto. Ele falou assim, acabou de perder um inscrito, que não sei o que. Eu falei assim, cara, é o seguinte, cara, se você acha que você perdeu dinheiro, computador não é investimento. Desde que não seja o seu trabalho, né, isso aqui não é investimento. Se não é o teu trabalho, não é investimento. Então você vai perder dinheiro sempre. Você não vai comprar um carro pensando que ele vai valorizar e você vai vender ele depois por um preço mais caro. A não ser que você compre um processador Intel, né, que valorizou. O processador Intel valoriza. O cara comprou um Intel lá de quarta geração. Não, tô aqui com o meu patrimônio, meu processador Intel, comprei por R$800, hoje eu vendo por 1.500. Ninguém compra, mas valorizou. Então, não é porque... Se o cara anuncia uma 2080... lá no Mercado Livre, vai ver quantos malucos do canal lá do Zinho chinês do MW vão lá oferecer pra ele R$1.000. Eu ofereci sério mesmo, R$1.000. Mas cara, se você botar a tua parada pra vender, nego brasileiro, fudido, cheio de fome, vai jogar o preço lá embaixo, cara. Então se você comprou uma placa, uma 2080, que é, sei lá, 2080 Ti, 2080 Super, Vega 7, aquela porra lá bizarra do Final Fantasy VII lá, eu não vejo por quê, porque causa, motivo, razão ou circunstância, sua placa desvalorizou. Desvalorizar vai desvalorizar sempre. Agora, existe uma diferença muito grande de desvalorizar e não servir mais. Não servir mais. Não pensa que você comprou uma placa no lançamento ou pouco tempo depois e que você ia vender pelo mesmo preço, né? Isso não existe.
Então, comprou o teu produto, comprou o Ryzen 6, o novo aí, o 3600, sei lá, comprou uma super cabeçulinha, comprou uma RX aí dessa aí, 5700, XT Gold, lembra do XT Gold? Comprou uma porra dessa, cara, vai usar, esquece teste da Pichau, esquece teste da Terabyte, esquece teste da... Comprou, vai usar. Vai usar qualquer computador, qualquer CPU hoje em dia, atual, moderna, é capaz de rodar qualquer jogo, qualquer aplicação, sem nenhum problema, acima de 60 quadros. Então, pode jogar tranquilamente. Esquece essa besteira de 144... A não ser que o cara tenha comprado um monitor 144 Hz, né? Sei lá, mas para jogar 60 quadros, tem muita gente que fica nessa neura de não, mas agora eu preciso comprar esse novo Ryzen aí, sei lá, de 1224, porque o meu CS aqui, com o meu Ryzen, sei lá, 1400, 1500, ele não está atingindo os 300 FPS no CS, né? Então o cara joga lá com um input lag lá de 2 milissegundos, né? O monitor dele está mostrando 2 milissegundos, só que o monitor dele é o monitor LG, né? Sem marca, que você bota no Google, o Google não acha a marca. Então deve ter um input lag, sei lá, de 30 milissegundos, mas o cara não consegue sentir a diferença disso, mas ele acha que sente. Então ele compra um super mouse, um super teclado, com um pouquinho que cobra e o caralho, e ele tá cheio de problema ali, inclusive, né, tem uma latência super baixa no mouse dele, que tem um super fio, no teclado dele, mas o monitor dele é uma merda, a internet dele principalmente é uma merda, então o monitor tá mostrando ali 2 milissegundos, né, o Afterburner, ele tem lá os 30 segundos os milissegundos de input lag do próprio monitor, e ainda tem, o cara tá jogando com um ping de 150 milissegundos, então é igual a Herbert Viana, tomou o tiro e não sabe nem de onde veio. Então tudo isso aqui é besteira, o jogo tem que ser confortável para você, cara, e 60 FPS, caralho, ninguém me convence que 60 FPS não é suficientemente confortável para você jogar qualquer jogo, a não ser que você seja o Seiya, comprou um monitor 144 Hz, enxergou a velocidade da luz, atingiu o sétimo sentido e depois você não vai conseguir vai ver as paradas tudo em câmera lenta, em 60 quadros, né, em 60 FPS. Então, pensa direitinho o que você vai fazer. Compra um bom monitor com uma boa imagem de 60 Hz, compra o teu hardware lá, o que cabe no teu bolso. Comprei o Ryzen 3600, está com preço bom. Comprei 2700, comprei 1600. Se você tem um 1600, 2600, 2700, cara, esquece, cara, a não ser que você queira muito mais FPS a troco de nada, né? Já falei aqui que a maior invenção da computação foi o V-Sync, FastSync, FreeSync, essas paradas aí que além de tirar o tearing da tela, fazem o teu computador ficar com os quadros travados, né? Muito mais confortável visualmente, economizam recursos, economiza processador, economiza a placa de vídeo, economiza energia, não esquenta o teu pé, não esquenta a placa de vídeo, não vai derreter dentro do gabinete, não vai fazer barulho, vai ficar tudo tranquilo. Então, cara, pensa bastante antes de comprar e compra aquilo que cabe no seu bolso. E esquece tudo, o grupo, o fórum, todas essas merdas. Você não precisa ficar discutindo essa porra. Vai estudar, vai, sei lá, se aproveitar a tua vida e principalmente usar a parada que você comprou. Agora, em relação aos Ryzen, terceira geração, eu esperava que fossem bons, realmente, mas me surpreenderam positivamente. Os únicos testes que eu vi até agora foram do 3600, né? Então, ele teve um ganho muito bom, principalmente em jogos, né? Que é aquilo que a galera mais gosta de fazer testes e tal. A gente vai entrar em alguns detalhes aqui, mas esses vídeos muito técnicos já não são mais o foco do canal. Então, como a galera foca no FPS, deu mais FPS, deu o IPC, ficou melhor, o cacete. Então a gente fala basicamente disso também, mas tem algumas mudanças aqui que eu gostaria de falar sobre o Ryzen. Bom, então vamos lá. A AMD lançou 5 produtos, né? E o 3950X ele vem depois, só vem em setembro. Então tem o 3900, 12 cores 24 threads, tem o 3800X, que são 8 cores 16 threads, 3700,
que está com preço lá de R$ 1.700, caro, mas eu acho muito melhor do que o 3800X, o 3600X e o 3600. O 3600, que é um processador de $200, né? Está sendo vendido aí por R$ 1.100, provavelmente vai cair o preço depois, não sei, mas que segundo alguns testes que eu vi, ele chegou bem próximo do Core i7 8700K. E tem muita gente discutindo, porra, mas como é que... Mas ele não é melhor, porra. Ele não é melhor que o meu i7, caralho. E eu fico assim, cara, o que importa? O que importa se o processador é de fato melhor do que o outro, se ele custa metade do preço? Metade. O 8700K já existia há sei lá quantos anos, e eu recomendei o 1600 em vez do 8700K. E eu recomendei o 2600 em vez do 8700K. Então, por que diabos eu não recomendaria também o 3600? A Intel, cara, está em maus lençóis. Nesse momento, a Intel está em maus lençóis. Então, a gente tem um processador com um TDP baixíssimo, né? A AMD, ela reivindica o ganho de 75% de desempenho por watt. Eu fiz o meu próprio artigo aqui, né? Tem o meu próprio artigo sobre o Ryzen. Então, 75% de desempenho por watt em relação ao Zen+, e 45% por watt em cima da Intel. Ou seja, a performance por watt é muito importante, sempre foi, porque esses processadores eles consomem muito, sim. O Ryzen 2700, por exemplo, ele tem um TDP de 65 watts, e se você botar lá para fazer um teste, você vai ver que ele faz de tudo para manter essa margem térmica ali, né? Só que quando você faz um overclock para 4 GB, ali já vai para 115, 120, 130. Então, a eficiência energética é muito importante. Enquanto as pessoas querem fazer overclock, querem, caralho, ter o máximo de desempenho possível, eu não entendo para quê, para fazer benchmark. Daqui a pouco o nego tá querendo também botar tá puto com o Google, que tá exigindo, a galera do PC, né? Tá exigindo o benchmark via streaming agora, né? Então não duvide da galera da Master Race, da loucura da galera da Master Race. Então, enquanto eu tô querendo me livrar do overclock, eu sou um cara que faço overclock desde 1997, né? O meu primeiro overclock foi num Pentium 1. Um Pentium 1. Lá de 166 eu passei para 187 MHz. Foi o meu primeiro overclock. E dali eu fui embora. Depois eu peguei um Pentium 166 MMX e passei para 233 MMX, né? Que era um ganho considerável. Então eu estou querendo me livrar disso. Eu estou querendo simplesmente ligar, que os drivers funcionem bem, que o computador funcione bem, como se fosse um computador da Apple. Liguei, bonitinho, vai funcionar, o desempenho foda, tudo bonitinho, tudo beleza. Então o overclock não me importa tanto, Me importava quando eu tinha um AMD FX, que para eu atingir 60 quadros, eu não conseguia atingir com 3.5 GHz de velocidade. Eu tinha que overclockar ele para atingir 60 quadros. Então eu botava ele lá 4.5, 4.6, 4.7, porque aí ele ficava com folga em 60 quadros na grande maioria dos jogos, a grande maioria do tempo. Então era necessário fazer o overclock, era necessário. Então, se você comprou, sei lá, um super monitor, o caralho, então você talvez precise, mas no caso da maioria das pessoas não precisa. Eu acho que a eficiência energética é melhor. Por exemplo, a minha fonte estava ferrada aqui e eu não sabia, né? Eu não sabia. E provavelmente porque essa fonte aguentou muita porrada de FX, aguentou muito overclock de placa de vídeo 290X, junto com FX, aguentou muito overclock de write, teste, entendeu? Então, o ganho que você tem hoje é muito pequeno. É muito pequeno. Agora, o preço desses processadores, né, e o que ele oferece, né, oferece um desempenho do 8700K em jogos pela metade do preço, é simplesmente absurdo. É simplesmente absurdo. Simplesmente absurdo. E esse processador vai vender igual água, né? Ele tem 32 MB de cache L3 e 3 MB de cache L2, né? E o turbo boost dele é de 4.2 e 65 watts de TDP. Para mim, que uso
que uso renderização aqui, né? Há um tempo atrás eu queria emular o vCenter no meu computador, mas precisava de 128 GB, então eu nunca vou conseguir emular o vCenter. Então o que eu fazia? Eu treinava nas máquinas em produção, né? Sem ninguém saber. Quando dava alguma merda, eu, caralho, fazia o meu snapshot lá da máquina virtual e trabalhava lá, fazia os meus testes todos numa máquina em produção. Eu tinha um super servidor, eu fazia tudo no servidor. Então, com esses processadores de 12 cores, 24 threads, você pode fazer, meu irmão, miséria. Pode botar até para trabalhar como servidor e tal. Ele tem novas instruções para servidores. Tem coisa muito interessante aqui. Só que para o desktop, para o mercado desktop, que é basicamente o cara que vai jogar, fazer um trabalho ou outro, streamar, o cara fala assim, não, para stream é bom. Eu acho que é bom, cara. Porra, tu vai streamar LOL. Tu não vai streamar Assassin's Creed Odyssey. Tu vai streamar LOL, vai streamar CS, vai streamar essas bosta Free Fire, cara. Essa porra que tira com o pé nas... Qualquer processador, hoje em dia, tira com o pé nas costas. Então, o 3600 ali é o processador pro cara comum, o ordinary folk. O cara que quer usar, o cara que não vai, sei lá, editar vídeo em 4K e tal. Isso daí, para isso daí, tem os 816, tem o 1224 e tem o 1632. O pessoal fala assim, joga na placa de vídeo. Mas a diferença ainda é na CPU. A diferença ainda é na CPU. Então, para de ouvir besteira, de não, queria que o 3600 tivesse mais processador, mais núcleos. Para de besteira, para quê? Para quê, né? Para tudo na vida existe um limite. Para tudo na vida existe um limite, inclusive para o paralelismo. Então não faz sentido eu paralelizar muitas aplicações, porque eu acabo perdendo tempo. Né? Eu acabo perdendo mais tempo, às vezes, paralelizando, por exemplo, jogos, algumas instruções, do que o processador resolvendo ela ali rapidamente em single thread, entendeu? Então, a gente já falou sobre a lei de Amdahl aqui, em algum outro vídeo. Procura por aí, que deve ser um dos únicos vídeos do YouTube falando sobre isso. Mas para tudo existe um limite, né? Para tudo existe um limite. E um processador 1632, ele é um processador totalmente de nicho. Totalmente de nicho. A gente, até alguns anos atrás, era processador de data center. Isso aí. E hoje em dia a gente tem para desktop para algumas poucas aplicações específicas pra caralho. Então esquece isso tudo para jogar. Para jogar, vai ser o 3600, 3700X. É isso daí que você vai comprar. O resto, esquece. O resto você vai jogar dinheiro fora. Não vai streamar melhor o teu LOL, nada. Você vai simplesmente jogar dinheiro fora. Então vamos lá. A parte mais técnica agora desses processadores. Primeiro, o design de chiplet, né, que é bastante interessante. O Ryzen traz alguns conceitos diferentes. Antes a gente tinha o CCX, né, o Core Complex, e agora a gente tem o CCD. Quando você vê uma foto do Ryzen novo, né, você vê o CIOD, né, que é o CIO Die, que é onde fica o controlador de memória, controlador de entrada e saída, hub, PCI Express, todas essas paradas. E só aquilo que era importante pro Die mesmo ficou ali, que são os núcleos, né, são os cores, são os packages. Eles estão dentro dos CCDs. E um dos conceitos, o conceito do chiplet, ele é basicamente, eu vou até ler aqui no meu artigo científico, né, o novo conceito de chiplet trazido pela AMD consiste em utilizar interpositores ativos que agem de forma inteligente no direcionamento de dados de acordo com a demanda exigida, evitando assim os temidos deadlocks. Esse conceito já foi utilizado em outros processadores, né, Intel Xeon, e também na EPYC, e o deadlock era o quê? É um impasse. O deadlock é um bloqueio. Quando a informação cruzava ali, existia um impasse, e isso gerava perda de desempenho. Então a AMD ela fez um trabalho, né, com que esses dados eles trafeguem de forma de uma forma inteligente, né, conforme a demanda, tentando assim praticamente eliminando os deadlocks. Então é um conceito que não veio para melhorar o acesso à memória, né, nada disso, porque quanto mais quanto mais longe, né, o princípio de localidade, quanto mais longe você mantém a memória principal, o controlador de memória das CPUs, você perde latência, né? Mas ele veio para poder fazer com que
por exemplo, eu só com 7 nanômetros eu só consigo fazer os packages. Né? Eu só consigo fazer o processador, as ULAs, as AGUs, as FPUs, os registradores, eu só consigo isso. Né? Controlador de memória e tal, essa parada eu não consigo fazer em 7 nanômetros ainda, então eu posso fazer em 12. Então, os packages dos processadores, eles são 7 nanômetros, são novos. E as controladoras de memória, I/O, eles continuam em 12 nanômetros. Então, por isso, essa separação. Então, existe ali, provavelmente vai existir ali uma latência que a gente vai ver nos testes se de fato a AMD conseguiu fazer um bom trabalho em relação a isso. Então, o conceito de chiplet, ele veio para que você possa usar essa distinção, né, de processo de fabricação e também para que você possa empilhar, muito mais processadores num interpositor. Então, a gente vê, por exemplo, o Ryzen com dois CCDs, né, e cada CCD com 2 CCX dentro, totalizando ali os 16 núcleos, 32 threads, né, cada CCX continua igual ao Ryzen terceira geração, que são 4 núcleos, 8 threads, né, 4 núcleos SMT, com 16 megas de cache, agora totalizando 64 no maior modelo. Ou seja, é um monstro. É um monstro. É uma CPU para um servidor, para um workstation, entendeu? E agora no Epic, né, por conta, no Epic também, no Threadripper, provavelmente vai vir assim também, possibilitando muito mais do que 32, 64 núcleos e também no Epic, né? Então, a primeira grande evolução de um conceito de processadores vem aqui com o conceito de chiplets, né? Embora já tenha sido utilizado, mas tinha lá as suas características, os seus problemas. Agora parece que vai funcionar e já está funcionando muito bem. A gente viu isso nos testes que já foram realizados. Então a gente tem aqui também 3 novas instruções que não existiam no processador Ryzen. Existiam nos Intel, né, mas não existem nos processadores Ryzen, que é a CLWB, né, está anotado aqui no meu artigo. Permite que o programa envie dados de volta à memória principal para caso do sistema receber um comando de parada e perder esses dados. Essa é uma nova instrução. O WB no in VB, VD, é uma nova instrução. Prevê que partes específicas do cache possam ser necessárias no futuro, né, para acelerar os cálculos. E ela pode prever também que essas partes do cache não vão ser usadas no futuro e limpar com o comando flush. Essa é mais uma nova instrução, né, e com isso você ganha agilidade no cache e também ganha instruções de QoS que são importantíssimas para quem usa máquina virtual, né? Você tem um problema nas máquinas virtuais, que isso é controlado pelo hypervisor, né? Que é o virtualizador ali no metal. Por exemplo, tem vários, tem o Zenserve, tem vários. Então você tem um problema de memória cache, né? Às vezes uma máquina virtual você consegue controlar a memória principal e tal, mas você não consegue controlar a memória cache. Então o que acontece? Quando o processador não tem essas instruções, muitas vezes uma máquina de um cara, sei lá, o cara tem um banco de dados, você está no teu data center, o cara tem um banco de dados e o cara está rodando lá uma query muito grande e você está rodando o outro, só que o cara começou a rodar primeiro. Então a máquina dele começa a esmagar o cache. E sobra pouco cache para você fazer para a tua máquina. Só que você não sabe o que está acontecendo, está tudo lento pra caralho e você não sabe o que está acontecendo. Então é um conjunto de instruções de QoS, né? Leva o mesmo nome do QoS, que é o Quality of Service, que a gente vê também muito em redes de computadores. E isso, né, vai ser controlado junto com o hypervisor, né, com o sistema operacional em virtualizador e com as instruções do processador. Isso aqui é uma parada monstra, né? Já estava presente, porém só nos Intel Xeon lá de missão crítica, né? E agora está presente nos processadores Ryzen também. Agora, não tenho certeza absoluta se no Ryzen, acredito que no Ryzen mesmo, né, não só no Epic lá e no Threadripper, né? Acredito que no próprio Ryzen também esteja. Agora a gente tem aqui
algumas melhorias nas unidades de inteiro. A gente vai chegar aqui no pulo do gato. Onde foi que o Ryzen, o que a AMD fez para conseguir esse desempenho monstro no Ryzen? E essa é a minha opinião sobre o pulo do gato da AMD. Vamos lá. A AMD teve melhorias nas unidades de inteiro, embora continue basicamente a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Eles aumentaram os tamanhos. A unidade de inteiro pode receber até 6 microoperações por ciclo. A mesma coisa do que o Ryzen anterior. O buffer de reordenamento aumentou de 224 entradas, antes era 192, aumentou para 224. E no total são 7 unidades de execução. São 7 unidades de execução. A gente tem 4 ULAs, unidade lógica e aritmética, ou ALUs, como você queira, e 3 AGU, que são agendadores de endereço, que servem para calcular os dados que vão ser acessados na memória principal. Então, isso tudo aqui fica dentro das unidades de inteiro. A gente tem ali os agendadores, são compostos por 16 entradas e uma fila para AGU de 28 entradas. E a AGU pode alimentar até 3 microoperações, são 4 ULAs e 3 AGUs, então você pode endereçar ali até 3 microoperações. O registro de propósito geral aumentou para 180 entradas, antes era 168. E também pode utilizar as ULAs para que o processador não fique ocioso, para que não fique parado. Isso aqui é interessantíssimo. As unidades de load store também foram melhoradas, As AGUs, elas ficam nas unidades de load store, elas trabalham, são alimentadas pelas unidades de load store, e elas podem suportar até 2 instruções, até 2 instruções, de 256 bits para leitura, e uma de 256 bits para gravação. A fila aumentou de 44 para 48 entradas, e a TLB também aumentou, agora podendo suportar 32 bytes por clock. Antes eram 16. 32 bytes também são 256 bits, se a gente for, falar dessa forma. Agora a unidade de ponto flutuante. Aqui é que o bicho realmente pega. O calcanhar de Aquiles da AMD sempre foi a FPU, desde os primórdios. E a FPU ela pode ser mais ou menos tida como um coprocessador aritmético. Lá na época dos processadores Pentium, MMX, Pentium comum, a Intel viu que ela precisava, de alguma forma, melhorar o desempenho dos processadores em aplicações que estavam começando a fazer sucesso, Áudio, compressão de áudio, decodificação de áudio, de vídeo, jogos, presta atenção, jogos. E o que a Intel fez? Ela lançou as instruções MMX. As instruções MMX eram um conjunto de 57 instruções, novas instruções, e traziam novos registradores de 64 bits. Então, essas instruções, elas traziam uma melhora em aplicações, trabalhavam com números inteiros, faziam um melhoramento dos cálculos de números inteiros nesses tipos de aplicações, e o ganho era de cerca de 30% na época, que a Intel dizia. Só que a Intel ela cometeu um pequeno equívoco, e a AMD viu uma brecha e lançou as instruções 3D Now, que eram 21 novas instruções. Deixa só eu confirmar aqui no meu artigo. Eram 21 novas instruções de ponto flutuante, e depois ela lançou mais algumas, mais 24, que primeiro foi o 3D Now, depois o Extended 3D Now, depois o 3D Now+. Foram várias instruções novas que a AMD foi lançando. E essas instruções, elas trabalhavam exatamente no calcanhar de Aquiles dos processadores da AMD, que era o coprocessador aritmético, que era muito fraco. Então, ela tinha um bom desempenho nas unidades de inteiro, batia de frente ali quando eram cálculos de inteiro. Isso perdurou durante muito tempo e perdura até hoje. Daí vem a diferença de desempenho dos processadores Intel para os processadores AMD. Então, com essas novas instruções, quando os softwares eram escritos para utilizar o 3D Now, os processadores da AMD, o K62, K63, eles chegavam muito próximos do Pentium 2 e do Pentium 3. E, bom,
O que acontece aqui? A AMD fez uma melhora significativa na FPU. Então, eu já tinha falado sobre isso aqui, né? A latência de ponto flutuante diminuiu de 4 ciclos para 3 ciclos. Né? Eles dobraram as unidades de FMA, aumentaram o desempenho de alocação de memória e cálculo de física e permitiram, eles aumentaram, aqui é o pulo do gato. Aqui é o pulo do gato. Suporte a instruções AVX2 de 128 bits para 256 bits. O que são as instruções AVX, cara? As instruções AVX são instruções de vetorização. Elas não são um paralelismo real, elas são paralelismo a nível de dados. Então, a base das instruções SSE, a instrução AVX ela é um SSE melhorado, né? Depois que a AMD lançou as instruções 3D Now, né, um tempo depois, a AMD lançou o 3D Now, a Intel ela pegou e analisou tudo aquilo que tinha, né, tudo aquilo que a AMD fez, aquele trabalho que a AMD fez com as suas instruções e falou, agora eu vou lançar uma parada realmente foda. E as instruções mais importantes que a Intel lançou até hoje na sua história foram as instruções SSE, trazendo registradores de 128 bits. Então, você podia fazer uma melhora muito grande, né, nos seus aplicativos que fossem inscritos para isso, trabalhando no mesmo conceito do 3D Now e do MMX, né, decodificação de vídeo, decodificação de imagem, de som, gráficos, aplicações multimídia, renderização, tudo isso. Então, o AVX ele é uma instrução SMD, né, Single Instruction Multiple Data, que ele pode calcular até 8 operações de ponto flutuante, né, de 32 bits, né, 8 vezes 32 vai dar 156, e também 4 de 64, que também dá 256. Então, o AVX ele suporta 128, tem o AVX 128 e tem o AVX2, que é o AVX 256. O que a AMD fez no primeiro Ryzen e no segundo Ryzen? Ela dividia, como ela só tinha registradores de 128 bits, né, isso foi uma opção da AMD, provavelmente para baratear custos e tal, ela dividia as instruções AVX2 em 2 ciclos. Então, quando você precisava endereçar ali, sei lá, 4 operações de ponto flutuante, né, 4 cálculos de ponto flutuante de 64 bits, ela dividia isso em 2 ciclos. Ou quando você tinha que fazer, por exemplo, 8 de 32 bits, ela dividia isso também em 2 ciclos. E você pode falar assim, mas a AMD, a Intel, ela tem registradores de 256 bits, ela faz em um ciclo só. A AMD faz em 2, só demora um ciclo, só que um ciclo é uma eternidade. Né? Um ciclo é uma eternidade para uma CPU. Então, a Intel conseguia fazer isso na metade do tempo. Na metade do tempo. Então, essas instruções SIMD, elas trazem um ganho muito grande, né, trazem uma agilidade muito grande, né, em multimídia, e isso inclui jogos. E agora a AMD fez aquilo que estava todo mundo esperando, né? Trouxe os registradores de 256 bits e agora é possível fazer o AVX2 em apenas um ciclo. O pessoal fala assim, Baltar, mas o programa tem que ser escrito, né, para o AVX. O programa tem que ser escrito. Entre aspas, vamos lá. Quando você lança um conjunto de instruções, quando você vai lançar, eu vou lançar um conjunto de instruções SSE, né, a Intel. Então, os engenheiros da Intel, eles conversam com os desenvolvedores de compiladores, né, esse é um assunto também de compiladores, que é um assunto complexo pra caralho também, não pensa que é simples, é um assunto muito complexo. Eles conversam e falam assim, eu tenho essas instruções aqui. Muita gente não sabe o que é uma instrução, cara. Uma instrução é um comando simples. Um comando simples. Eu quero somar A, né, vai receber, né, A mais B. Os processadores funcionavam assim antigamente, né? E depois do SSE,
do AVX, se eu não me engano, e você agora pode trabalhar com 3 operandos. Então você pode botar A, recebe B mais C. E isso, o computador é um adianto do cacete. Por exemplo, você vai somar, você quer somar, sei lá, 1 milhão de números inteiros, né? Você pode separar isso em blocos, né? Com uma única instrução, por isso que é single instruction, múltiplo data. Com uma única instrução, você gera vários blocos vetorizados, né? É muito mais fácil você paralelizar vetorizando do que fazer um paralelismo real, como é no caso dos multiprocessadores. Então, os engenheiros, eles conversam entre si, né? Então o cara passa, as minhas instruções novas, elas funcionam assim. Eu preciso que você faça uma otimização no compilador, para quando o cara compilar o código dele, o compilador já falar assim, ó, isso aqui eu posso jogar no SSE, isso aqui eu posso jogar no AVX, isso aqui eu posso jogar no AVX2. Então o compilador faz essa parte. O compilador faz essa parte. Só que ele não faz tão bem quanto um ser humano, né? Acredito que ele faça melhor do que a maioria dos seres humanos, né? Porque você achar um cara que trabalha com programação C, C++, e que lida muito bem com esse tipo de instruções, SSE, AVX, é um cara muito experiente. É um cara muito experiente. Eu acredito que esses caras, além de eles serem muito caros, né, não sejam tantos no mercado assim. Acredito que não sejam tantos no mercado assim. Então os próprios compiladores fazem o trabalho. E as game engines também. Também. Então o que acontece? O programador ele poderia fazer uma melhora em cima do compilador até, né? Poderia fazer uma otimização muito melhor, mas não fazem. Não acredito que não fazem. Então a melhoria que a gente recebe hoje, com certeza é do compilador e vem lá da Game Engine também. O cara não vai abrir o código dele lá para melhorar um PUBG, né? A gente sabe que não vai fazer isso. Então a gente tem que ver lá, a Unreal é uma engine que trabalha com AVX já há muito tempo. O Assassin's Creed Odyssey trabalha com AVX e tal. Aí você fala assim, Baltar, mas AVX2, quais são os jogos que trabalham com AVX2? Eu sei, se eu não me engano, o Apex Legends trabalha com AVX2. Mas, aí o pessoal vai falar assim, não, mas a VX2 não tem, o que a AMD aqui fez foi aumentar foi diminuir o número de ciclos, né, para a VX2. Então, qual é o pulo do gato, Baltar? O pulo do gato, cara, é que as instruções AVX2, elas permitem que as instruções SSE e AVX comum também sejam vetorizadas em vetores, em registradores de 256 bits. Então, por isso, creio eu, que a AMD conseguiu dessa vez um ganho de performance semelhante aos processadores Intel. É lógico que tem também entulho de cache, né? O clock aumentou, é claro, mas você vê que o produto da AMD, a organização que eles criaram, já era muito superior ao da Intel. O problema é que eles não conseguiam subir o clock e tinha algumas coisas ali que foram economizadas, até porque você precisa vender outras gerações, né? Então eu tinha um poder, como eu falo, de fazer um processador 10, eu fiz um processador 6, porque no ano seguinte eu ia lançar o 7, e daqui a 2 anos eu ia lançar o 8. Então é exatamente isso que a AMD fez, porque a Intel já tem isso aqui desde o Haswell. Registradores de 256 bits, AVX2 em um ciclo. E agora a AMD traz. Agora a AMD traz para o mercado. Esse aqui é o pulo do gato. Instruções SMD, né, Single Instruction Multiple Data, trabalhando com paralelismo a nível de dados, né, nos processadores AMD, e fazendo paralelismo ali, caralho. São 16, né? São 16 CPUs fazendo a mesma coisa, né? Então imagina o ganho que você consegue ter sem fazer praticamente nada, né? Porque a compilação, isso já vem lá da compilação. Então se usa, né? Se a AMD fez essa melhoria e os jogos estão sendo compilados lá utilizando SSE, AVX, tudo isso agora está entrando nos registradores de 256 bits e está ganhando
performance com isso, porque você consegue fazer muito mais cálculo em menos tempo, em um ciclo de instrução. Cara, esses processadores me surpreenderam em todos os aspectos, cara. Em todos os aspectos. Eu só queria que a AMD olhasse aqui pro canal e mandasse um. Não vem de miserinha pra mim mandar 3600, não. O AMD, o Alfredo Ryzen. O Alfredo Ryzen, ele fica lá ele mora lá na casa de Libra. Que ele fica congelado lá na Gelo Eterno. Depois o Tyson pegou a espada de Libra lá, com o mestre ancião. E aí deu uma porrada lá, descongelou o Alfredo Ryzen. E aí o Alfredo Ryzen foi lá e gravou o vídeo. Depois que termina esse lançamento, eles vão lá e congelam o Alfredo Ryzen de novo no Gelo Eterno. Ele some até o próximo lançamento da AMD. Pessoal, é um vídeo grande pra caralho. Talvez o maior vídeo do canal até hoje, né? Mas eu espero que vocês tenham, sei lá, se vocês tiverem alguma dúvida aí de alguma coisa que eu esqueci de falar, alguma coisa que ficou confuso para vocês, sei lá, deixa aí nos comentários. É nóis, tamo junto e até a próxima.